Eu quero ouvir vocês também, né? Essa chuva já vai passar já. Você crê nisso, não? Aleluia. Eu quero convidar vocês podem ficar sentados, a lermos, abrir sua Bíblia. Se você tem a Bíblia, quem é que tem a Bíblia aí de papel, faça assim. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Então abra ela lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Meia dúzia. Estão me ouvindo mesmo? Quem não achou, diga amém. Já achou? Então vamos ler juntos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Só aquela partezinha ali, habitarei, lá embaixo. Habitarei, lá embaixo. Diz assim, é só uma partezinha, nós não vamos ler tudo. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos fazer o seguinte, a tradução ali está diferente, né? Na minha tradução, é só um pedacinho. Vamos fazer o seguinte, vocês vão repetir comigo, bem alto, diga: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estou falando muito alto? Estão ouvindo mesmo? Amém. Queridos, mesmo sentados aí, quem é que está nos visitando pela primeira vez pode fazer assim? Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mais alguém? 4 pessoas, 5 pessoas. Sejam bem-vindos nesta parte da Igreja de Cristo, queridos. Então eu quero dizer para vocês que estão chegando hoje, que o meu nome é Luiz Carlos. Eu não sou o pastor Duarte, como muita gente diz que eu sou, né? Meio parecido, mas não sou, né? E o pastor da igreja de Tijucas chama-se Jean Carlos Braghini da Silva, com a esposa, com a sua esposa Ana Cristina, e eles estão de férias, eles estão viajando, e eu vim substituir esses queridos. O pastor Jean, para quem não sabe, é o meu segundo filho. Lá em casa eu tenho, eu e a minha esposa, nós temos 5 filhos homens, todos levitas do Senhor. 2 deles já são pastores, já está vindo mais pastor por aí, né? Nossa família, eu e minha casa servimos ao, diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. Quero dizer para vocês também que eu já tenho um pouquinho de idade, e o pessoal da Igreja Nacional A Verdade Liberta resolveu me dar assim, tipo de uma aposentadoria, que muitas igrejas chamam diferente, né? Mas eu quero dizer para vocês que aposentar-se da palavra de Deus só mesmo lá no céu. Então de vez em quando a gente está por aqui, está por ali, a gente viaja um pouquinho. Sejam bem-vindos, queridos, e sejam bem-vindos, lógico, aqueles irmãos que já estão acostumados a chegar aqui. Então, queridos, vocês não reparem não, mas eu vou falar alto sempre, enquanto essa chuva estiver aí, tá bom? Então eu costumo às vezes, e agora estou falando com aqueles irmãos também que já estão acostumados um pouquinho comigo, eu costumo às vezes, ou quase sempre, orar, levando os irmãos a orarem comigo, repetirem comigo a oração. Alguém de repente pode achar estranho,
Porque a oração que Deus quer ouvir é a sua, individualmente, certo? Mas quando eu peço para orarem comigo, né, repetindo as palavras, é porque eu penso assim, ó, nós estamos orando em concordância com o mesmo objetivo. Por isso que eu peço para vocês orarem comigo, repetindo palavras de oração comigo. Vocês entendem? Entenderam? Amém? Então, neste momento, eu gostaria de pedir para você curvar a tua face. Eu quero lembrar você que quando eu peço para curvar a face, fechar os seus olhos, é para que você não se preocupe com quem está do teu lado, com quem está na tua frente, com quem está do lado direito, do lado esquerdo, à frente de você. Você vai fazer a tua oração. Tudo bem que você vai repetir comigo, mas a oração que Deus quer ouvir é a tua. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir. Então curve suas faces, feche os seus olhos e repitam comigo. Diga: meu Deus, meu Pai. Meu irmão, fala bem alto. Eu quero ouvir você. Deus quer ouvir você. Eu sei que Deus ouve você, até o teu pensamento. Mas eu quero ouvir você falar esta oração bem alto, não é? Essa chuva não pode atrapalhar você. Diga: meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu falo contigo agora. E eu creio sim, Senhor, que Tu ouves as minhas orações. Dá-me, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Fala comigo, Deus. Fala ao meu coração. Fala ao meu espírito, Senhor. Deus Pai, que está no céu, santificado seja o Teu nome. E venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade nesta terra e no céu. Dá-nos, Senhor, o nosso pão de todos os dias. E nos perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Diga isso. Repita: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todo sempre. Fala comigo, Senhor, hoje, através do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eu quero que você aplauda Jesus mesmo. Bastante. Mais do que é para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estou tentando tirar aqui um pouquinho a luz. Não tira totalmente, mas dá para tirar um pouco esse foco. Dá para tirar algum tipo de luz aqui, não? Ó, hoje está chovendo. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, ó: hoje está chovendo e você não precisa ter pressa de ir embora. Eu tenho 35, 40 minutos para levar a mensagem. Beleza. Mas, dependendo do que Deus fizer, sinto muito, mas vou fazer o que Ele nos mandar. Só para lembrá-los, queridos, todos nós e todos os dias, nós precisamos nos santificar no temor de Deus e nos aperfeiçoar. Sabe, o cristão, aquele que conhece e pratica a palavra de Deus, porque não adianta conhecer sem praticar, né?
aquele que conhece e pratica a palavra de Deus, ele está, eu creio, ele está preparado para ir ao mundo, pregar o evangelho entre os pecadores e não se corromper com ele, com os pecadores. O cristão, ele deve ir ao mundo, no entanto, não sem muitas orações. Se você é um cristão que costuma ir, atender o ID do Senhor, você deve dobrar os teus joelhos antes de sair, né? Você deve dobrar os teus joelhos, você deve orar com afinidade com o Espírito Santo atuando em todo o tempo na tua vida. E a palavra é clara quando eu falo do ID. Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quantas pessoas por aí creem, até creem, não é? Mas ainda não tiveram a oportunidade, como a maioria de vocês já tiveram, eu creio, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho dito que antes de aceitarmos a Cristo, Ele nos aceitou primeiro, né? Então essa palavra aceitar Jesus, para mim pelo menos é muito relativo, né? Jesus nos aceitou primeiro. Então, nós devemos ir pelo mundo. E o mundo, vocês sabem como está. As trevas se dissipam, queridos, quando a luz permanece. Não é aconselhável o ir no escuro. Então você precisa estar iluminado pelo Espírito. Você não vá na escuridão para de repente não correr o risco de tropeçar e se machucar também, dependendo do tamanho do tombo, não é? Então, diga assim, ó: eu só me torno iluminado. Diga isso. Fala mais alto, meu irmão. Diga: eu só me torno iluminado pelo poder da luz do Espírito Santo em mim. É isso aí. Isso é uma verdade. Só para lembrar também, igreja, temporada de verão, nas regiões litorâneas principalmente, convenhamos, o pecado, o nível de tentação é ainda maior. E bem, se os filhos de Deus não estiverem firmados, aperfeiçoados na santificação, se não vigiarem o suficiente, a luz se apaga nele, as trevas de repente reaparecem e o mundo influencia até um filho de Deus que não costuma vigiar. Então ouçam, somos santos. Jesus disse: seja santo, assim como eu sou santo. Então quando você está, principalmente com uma chuvarada dessa, né? Quando você está numa casa de oração, você não está aqui para brincadeira, não. Você está aqui porque você tem temor a Deus, porque você ama a palavra, porque de repente você quer ter uma experiência real com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então nós somos santos, mas eu quero dizer para você algo muito importante. Somos santos sim, mas não somos imunes à tentação, não somos imunes ao pecado. Então nós precisamos vigiar. Estão me ouvindo? Vejam, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1,
Veja só o que ele disse: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito no temor de Deus. Paulo está afirmando aqui, irmãos, em outras palavras, que se o seguidor de Cristo não souber, por exemplo, escolher as suas amizades neste mundo, se o seguidor de Cristo não vigiar, não deixar de lado, de repente, certos ambientes que este mundo oferece, ele acaba perdendo a luta contra o pecado, não consegue ser o que Deus quer que ele seja. Ou seja, o que é que Deus quer que ele seja? Deus quer que ele seja santo, separado e exclusivo de Deus para a obra do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Observem o que a palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Olha só, começando pelo 14. Olha o que a palavra diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Em outra tradução, com os infiéis. Julgo desigual. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho 5 filhos homens. São todos casados, para a glória do Senhor. Já tenho só 11 netos. Mulher lá em casa, eu costumo dizer que mulher lá em casa é só a minha. Eu dizia, né? Porque agora são mais do que eu imaginava. São 5 noras, 7 netas. Netas, meninas. E eu sempre, nós lá em casa, eu e minha esposa, a pastora Celi, nós sempre educamos os nossos filhos na palavra, desde quando nós também nos convertemos. E uma das orientações que dávamos a eles é que eles não casassem com moça que estivesse longe de Deus. Julgo desigual é, de repente, você é um cristão que se entrega e de repente você tem uma paixonite, daquelas paixonite agudas, sabe? Pensa que é amor, né? E aí você assume um compromisso com alguém que não está muito aí com a palavra. E de repente, lógico, nós não vamos aqui generalizar, mas de repente, na maioria das vezes, é casa separa. Então, julgo desigual é isso. E olha, vamos continuar aqui então. No versículo 14, vou repetir: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que parte tem o fiel com o infiel? Que união do crente com o incrédulo? É a palavra. Versículo 16: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos, você já parou para pensar que santuário é este que a palavra aqui está se referindo? Olha só, esse versículo 16: que ligação há entre o santuário de Deus? Faça assim: santuário de Deus é você, sou eu. Olha só, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Eu perguntei: que santuário é esse? Esse santuário é você, somos nós. Nós somos o santuário de Deus, como ele mesmo disse em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16. 2 Coríntios 6, 17 diz assim, ó: separai-vos, diz o Senhor, retirai-vos. Da onde? Do mundão do pecado, do meio dos pecadores. Vocês já vão entender aqui.
Não vamos generalizar, já vou explicar já. Olha só. Separai-vos, diz o Senhor. Retirai-vos, versículo 18. São vós que sereis para mim filhos e filhas, disse o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, nós podemos sim andar em aliança com Deus, sem andarmos em aliança com este mundo. Olha um do lado assim, dá um cutucãozinho nele, diz isso para ele, diga assim, ó, eu posso e você pode andar em aliança com Deus. Fala para ele, sem se misturar com o mundo. Às vezes eu mexo com o pessoal, né? O pessoal fica meio assim, né? Eu sei que vocês de repente não estão acostumados, né? Olha só. Ninguém pode ser alcançado pelas promessas de Deus, queridos, sem uma vida de separação e santidade. A palavra diz isso. E de alguma forma, eu quero crer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já teve uma experiência real com Deus? E possa ter a coragem de fazer assim? Pode fazer. Algum sentimento, de repente, que você foi orar. Olha quantas pessoas. Quando você teve essa experiência, naquele momento você se alegrou, se chorou de tristeza ou de alegria? Diga, tristeza ou alegria? Vamos ver. Hã? E tristeza, alguém? Não, né? Que bom. Se isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, é simplesmente maravilhoso. Sim ou não? Isso. Quem não teve essa experiência com Deus ainda, uma experiência real com Deus, pergunta para essa turma o que é que eles sentiram depois, o que é que aconteceu. Então, queridos, esta alegria que você sentiu, com a experiência, de repente, não sei, cada um tem a sua experiência, que você teve com Deus, esta alegria só vai permanecer, só vai ser completa se você continuar dando preferência para Jesus, se você continuar dando preferência para o Espírito Santo. Aquela alegria que você sentiu é só um pedacinho. Pode ter certeza disso. Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Mas quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que diz lá em João, no Evangelho 15, João 15, 16. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Assemelha-se, ou a semelhança de um ramo, semelhante a um ramo, e secará. Olha o capítulo 15, versículo 7. Mas, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse pedir o que quiser e será feito é de acordo com a vontade dele, primeiro. Observem que se trata aqui, queridos, de uma escolha. Ou seja, se eu dou preferência para o mundo do pecado, terei consequências negativas, serei jogado fora, como acabamos de ler. Mas se eu dou preferência para o Espírito Santo de Deus em minhas orações, na obediência à palavra, a recompensa vem e vem no tempo dele, no tempo do Senhor. Então, meu amado, minha amada, não deixe o mundo te influenciar, não. Estamos na temporada, né? Eu lembrei disso e vou levar uma palavra nesse sentido. Cuidado com essa época de temporada na nossa região. Você pode sim vencer o pecado e o mundo com o fluir do Senhor na tua vida. Não tenha medo de ir.
Mas o Espírito Santo tem que estar junto com você. Tem que estar junto com você. Você deve ir em oração. Sair do meio deles. Sabe quem que disse isso? O apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês conhecem a história do Paulo. Paulo era um centurião romano. Centurião é vamos dizer assim, uma espécie de general, uma espécie de capitão de 100 soldados. E ele viveu no mundo do pecado. Você sabe a história, que Paulo teve que sair do cavalo, teve que cair do cavalo, né? Quando ele viu a ação de Deus. E Paulo disse, saí do meio deles. Ele vivia lá no mundão. Saí do meio deles. Me apartei deles. Paulo, aconteceu de Paulo ir ao mundo. Mas Paulo saiu do meio deles. Em outras palavras, é como se ele quisesse dizer, eu também estava lá pecando junto com eles. Mas, em outras palavras, Paulo dizendo ainda, a luz do Espírito Santo entrou em mim, me tornei luz, estou iluminado. Aleluia. Estou iluminado para ajudar a dissipar as trevas com a luz do Santo Espírito em mim. É isso que Deus quer de cada um de vocês. O Espírito, vocês serem envolvidos de tal forma com a luz do Espírito Santo, para vocês poderem ir e fazer a diferença lá no mundo das trevas. É como se Paulo estivesse dizendo, meus irmãos, eu me preparei, ou estou preparado para influenciar este mundo sem ser influenciado por ele. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, ninguém pode cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo sem abandonar a velha vida, sem dizer não para certos convites, para certos desejos pecaminosos. E agora eu vou mexer com você. Repita comigo e diga, o meu prazer está em fazer a vontade de Deus. Diga, a minha vontade deve ser feita da maneira que Paulo fez, para agradar o Senhor dos Senhores. Diga, eu sujeito a minha vontade, a vontade do Espírito Santo em mim. Diga isso. Em nome de Jesus. Escuta, você tem o que você diz que você tem. Você percebe que eu levo você para a direção? Às vezes, a pessoa ainda não aprendeu a orar direito. Nós precisamos aprender a nos comunicar com Deus, com o Espírito Santo. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o único mediador, aquele que está entre meio. Só através de Jesus as nossas orações chegam aos ouvidos do Pai. É isso então, queridos, que agrada o Senhor, se assim procedemos. Seremos alcançados, sim, pelas promessas, pelas bênçãos do Senhor, quando deixamos o Espírito Santo falar na nossa vida. Nós podemos fechar as portas do mundo do pecado para nós mesmos, queridos. A única pessoa que pode fechar a porta do pecado para cada um individualmente é a própria pessoa. E com certeza as portas das promessas de Deus para nossas vidas se abrirão quando nós fechamos a porta para o mundo do pecado. Ouçam, tanto o mal como o bem, eles nos influenciam. Amigos nos influenciam. Nós precisamos de sabedoria divina, irmãos. Precisamos de discernimento para saber com quem devemos andar, por onde andar e como andar. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Eu não estou dizendo, agora eu vou colocar um equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você está em Cristo buscando
uma vida santificada, diferente. Eu não estou dizendo aqui que você agora tem que mandar os teus velhos amigos para o inferno, não é nada disso. Preste atenção. Vamos buscar aqui o equilíbrio. O que eu quero dizer, na verdade, é que agora, como santo, diga, eu sou santo. Isso. Então, agora, como santo, como santa, lutando contra o pecado, você é que deve atrair seus amigos e não ser atraídos por ele. Entende a diferença? Se agora eu estou em Cristo, e para que o milagre também aconteça na vida dos meus amigos, eu posso até falar mais baixo agora, né? Esqueci que tinha parado da chuva. Sou eu, então, que devo influenciá-los. Nossas velhas amizades vão desejar nos seguir, irmãos, e se tornarão novas, se realmente a luz do Espírito Santo estiver brilhando em nós, a ponto de atingir os nossos amigos também. Nossas velhas amizades vão fazer a diferença. Se aquele que está em mim iluminar aquele que está um pouquinho mais longe de mim. Mas que depende, de repente, de mim, cheio do Espírito Santo. Diga, eu devo atrair, fala isso, meus amigos, para o reino de Deus, e não ser atraído por eles, para o mundo do pecado. Olha que diferença, hein? Está cheio de santo aqui, né? Diga, eu sou santo. Diga, eu sou santa. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, queridos, e damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós, primeiro, nos tornamos o quê? Quando você aceita Jesus? O que é que você se torna? Filho, filha de Deus. Primeira coisa que acontece. Em segundo lugar, nós nos tornamos, conforme nós lemos na palavra, nós nos tornamos santuário de Deus. Deus é santo, está nos céus. Jesus é santo, Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, em espírito e em verdade. E nós, se nos santificarmos, quem é que habita aqui? O Espírito Santo. Nós somos a morada do Senhor. Não é isso que diz a palavra? Olha só. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16, 17. O que é que diz lá em 17? Diz que o santuário de Deus, que somos nós, eu, você, este santuário, ali diz, é sagrado. Santuário do Espírito. Deus não habita no santuário feito por mãos humanas. Quem é que fez esse santuário aqui? Faz assim você. Quem é que fez isso aí? Você acha que foi só o seu pai? Hã? Sua mãe? Negativo. Sem Deus, seu pai e sua mãe não faria nada. Nem eu. E se esse santuário sagrado, meu irmão, é santo, então também é esse santuário que precisa atrair os pecadores para Cristo, para que se tornem, esses pecadores se tornem também santos. Mas pastor, a palavra de Deus diz que é Deus que atrai. Quem sabe alguém queira fazer esse tipo de pergunta? Sim, a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se o Pai não o atrair. Mas preste atenção. Assim como Deus usou Jesus para atrair os discípulos também foram usados para atrair mais seguidores de Cristo. Sim ou não? Muito bem.
o mesmo Espírito usou os discípulos para continuar atraindo pecadores para o reino dos céus. Agora, quem são os discípulos de Cristo hoje aqui na terra? Hã? Diga, eu sou o discípulo. Isso. Cada membro da igreja iluminado pelo Espírito Santo é um discípulo. Queridos, a igreja cresce quando os discípulos iluminados atraem os pecadores de fora para dentro. A igreja cresce quando os discípulos, cheios do Espírito, eles até andam pelo mundo e estão, de repente, misturados, mas se eles estiverem cheios da luz do Espírito, eles estão preparados. Eles então resistem à tentação. Eles conseguem sim dizer não para o pecado. Os pecadores se arrependem, começam a mudar de direção e o reino de Deus continua sendo habitado. Uma igreja, às vezes o pessoal diz, mas a igreja não cresce, o pastor isso, o pastor aquilo, a liderança não sei o quê e tal, né? Está pecando já em fazer esse tipo de comentário. Né? Mas o pastor não gera ovelhas. Eu canso de dizer isso. Quem gera ovelhas são as ovelhas. Então, cuidado quando você vai comentar alguma coisa desse sentido. Então, quem são os discípulos na igreja? Você é o discípulo. Você é o discípulo. Ouçam, em nome de Jesus. Aquele que se encontrou com Cristo, que já teve experiências com o Senhor, ele vive na atmosfera do amor de Cristo e o pecador deve ser amado por ele. É verdade, mas preste atenção. A respeito de sementes. Eu estou há muitos anos. Eu não sou um pastor que cuide de ovelhas. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um pastor evangelista. Então eu gosto muito de cabritos. Cabritos são nervosos. São diferentes das ovelhas. Então, como Deus me deu uma facilidade de chegar pertinho dos cabritos, as cabritas eu deixo de preferência para minha esposa, né? Para minha nora. Mas os cabritos, quando eu encontro eles, a primeira coisa que eu faço, que eu procuro fazer, é ganhar o coração deles. Ganhar o coração como amigo. E como se ganha o coração de um amigo? Será que é comprando ele de alguma forma, de alguma maneira, agradando ele de alguma forma? Não. Se eu falar da palavra de Deus para esse amigo, e ele me ouvir, com certeza ele vai se voltar para Deus. Mas só falar não é o suficiente. Se você perceber, quando você encontrar um cabrito, você falar da palavra e ele ficar meio arisco, vai devagarinho. Não falo de religião. E Jesus, quando ele veio para a terra, queridos, Jesus ele não veio para pregar religiosidade, para ensinar a religiosidade, para ensinar a pessoa a ser religiosa. Jesus veio para salvar a sua igreja. E a igreja do Senhor, igrejas, são pessoas. E pessoas que passam a conhecer a palavra de Deus e colocar ela em prática. Então esse amigo que você de repente aborda, que parece um cabrito, você vai ganhar ele primeiro no coração. E depois você vai falar da palavra devagarinho. À medida que ele vai entendendo, ele vai ficando, se ele for atraído pelo Espírito mesmo, que está em você, ele vai começar a ficar curioso. E vai começar a fazer perguntas para você. E você, se sabe um pouquinho, não precisa saber muita coisa, né? Você vai falar para ele a respeito da experiência que você teve com Cristo. E quem sabe ele vai
ficar curioso para sentir de repente o que você sentiu ou o que você está sentindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: mais do que as palavras que você vai falar para ele vai olhar muito em você. Cabrito é muito desconfiado. Ele vai olhar em você e ele quer ver se você vive aquilo que você prega. É a tua vida que vai falar mais alto. Então, aquele que se encontrou com Cristo, repito, que já teve experiência com o Senhor, ele vive na atmosfera do amor de Cristo e o pecador deve ser amado por ele. Também é verdade que o pecador pare de se alimentar do pecado e sinta a atmosfera que você, discípulo, está sentindo com a luz do Espírito Santo iluminando você. Se o pecador te der atenção, você continua plantando semente. Se ele não te der atenção, e às vezes as pessoas até fazem pouco caso, você sacode a sandália do teu sapato e vai embora. Não perca tempo com quem não quer ouvir, porque Deus tem pressa. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A volta de Jesus, ela está muito próxima. Só não enxerga quem não conhece a palavra e quem não vê o que está acontecendo no mundo. Nós estamos no mundo, queridos, é verdade, mas não somos do mundo. Diga, eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Você sabia que é isso que a palavra de Deus diz? Que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. O que isso significa? Significa que o cristão é do céu e não da terra. Como cristãos, queridos, nós só estamos passando por aqui por um pouco de tempo. A nossa moradia é celestial. Se eu fosse você, dizia de uma aleluia bem alta. Eu vi uma aleluia baixinha, né? Aleluia. Você entendeu o que eu te disse? Que a tua morada é no céu. Melhorou. Tua morada é no céu. Aleluia mesmo. Pois muito bem. Eu não quero orar aqui sozinho. Ou melhor, eu não quero orar lá no céu sozinho. Lá no céu eu não quero orar sozinho. Então, como ganhador de almas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar almas do Senhor. Para que muita gente vá comigo orar no céu. Então eu preciso, aqui enquanto estiver na terra, eu preciso atrair pecadores para o reino de Deus e sem me contaminar com o pecado. Tenho que ser luz, vou ser luz e vou ser usado sim pelo Espírito Santo. Vou testemunhar o que o Espírito Santo fez na minha própria vida. Enfim, vou falar para os pecadores que o meu Senhor quer ser também o Senhor deles. Para a glória e honra do Senhor. Alguém está comigo? Amém. Quantos minutos passou lá? Não cheguei nem na metade ainda. Mas eu não posso deixar esse pessoal esperando, né? Cafézinho da noite. De repente ninguém jantou. Diga assim, ó. Eu sigo o Espírito Santo. Se as pessoas olharem que eu sigo o Espírito Santo, diga isso. Se eles perceberem que eu sigo o Espírito Santo, se eles perceberem em mim a presença viva de Deus, a presença viva do Santo Espírito, eles hão de querer também andar por este caminho. Fala isso. Quando você confessou Jesus, meu irmão, ou quando Jesus se tornou teu Senhor, o Espírito Santo veio e habitou em você, neste templo vivo que é você. Você tem que crer nisso, é a palavra. Mas para que o Espírito Santo permaneça em você, é necessário que você continue também permanecendo em Cristo, lutando todos os dias
contra o pecado. Nós não temos força suficiente para vencermos o pecado sozinho. Mas o poder da palavra de Deus pode sim nos fazer poderoso, como Jesus foi lá no deserto, quando foi tentado. Quando o diabo chegou diante de Jesus e mostrou aquela pedra, e ele chegou e disse assim: tudo bem, tu és Jesus, tu és o Filho de Deus. Mas então Jesus estava ali 40 dias, né? Com fome, com sede, e o diabo se aproveitando da fraqueza de Jesus, ele chega para Jesus e diz: tudo bem, tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. O que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que conhecer um pouquinho da palavra. Porque o inimigo, ele não tem medo da gente. O inimigo, ele não tem medo de religioso. Ele não tem medo de pastor, ele não tem medo de padre, não tem medo de pai santo, de mãe santa, não tem medo de nada. Ele só tem medo de uma coisa: do Espírito Santo agindo em você. Em nome de Jesus. Irmãos, eu já passei a minha corrida da fé, cada luta que vocês nem imaginam. E em todas elas, lógico que às vezes ainda dá uma sofrida. Em todas elas, até hoje, eu não posso dizer que não tive uma vitória. E Deus nos usou, quando eu falo nos usou, é porque a gente não estava sozinho. Era eu, minha esposa, mais um grupo de pessoas. Quando nós começamos, não significa que Deus não nos use agora. Ele nos usa. Mas eu aprendi na época, quando eu me converti, quando eu descobri que o que tinha de mais sagrado na minha vida não era uma realidade, de maneira religiosa não era uma realidade. Eu não vou dizer aqui porque não vem ao caso, mas eu tinha algo em mim que eu dobrava o meu joelho. Já falei aqui várias vezes, eu estudei em colégio de padre, e eu dobrava os joelhos, eu tinha fé, e eu falava com Deus. Mas ao mesmo tempo que eu falava com Deus, eu pedia as coisas a Deus por meio de outras entidades. Eu não vou citar o nome. Santo isso, santo aquilo, santo aquilo outro, santo aquilo outro, santo isso. Um monte de santo. Se tinha um problema de visão, pede para Santa Luzia. Foi assim que eu aprendi. Se de repente dava uma trovoada, uma chuvarada, que nem deu hoje aqui, São Jorge Guerreiro. Tinha santo para tudo quanto era coisa. Até que um dia a palavra de Deus revelou ao meu espírito, meu coração, ao meu espírito, que a verdade liberta. E a mentira, se a verdade liberta, a mentira escraviza. Aí fui lá para João 8, 31, 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando aquela verdade entrou no meu coração, eu descobri que o que havia de mais sagrado, que eu adorava e achava, eu tinha certeza que Jesus entrava em mim naquele momento, eu descobri que era uma farsa. Jesus não entra na pessoa daquela forma, não entrava na pessoa daquela forma. Jesus só entra na pessoa quando ela, com a própria boca, ela convida Jesus para entrar. Até então ela era criatura, mas quando a pessoa confessa Jesus como Senhor, aceita Jesus, né? Como diz os crentão, né? Aceita Jesus, os crentão que nem nós. Ô meu irmão, aceita Jesus, e tá, confessa com a tua boca. A partir do momento, e a Bíblia diz, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, crendo no teu coração, e tal, e tal, e tal, e tal. Não é assim? E a gente se torna filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E aí a gente vai lendo, vai entendendo um pouquinho da palavra,
Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, nem as minhas orações não chegavam ao Pai, porque eu pedi em nome de tudo que era santo. Mas quando aprendemos que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, o que é que acontece? As nossas orações chegam aos ouvidos do Pai e Ele nos recompensa. Aí veio a libertação. Estou com vontade de dar uns pulos aqui, mas não vou dar nada. Já vou encerrar, tá, queridos? Então, irmãos, eu não terminei essa mensagem para vocês. Mas o objetivo da mensagem é levar a vocês a pensarem, a refletirem, a orarem. Não só nessa época de temporada, todo momento, por onde você for, levar você, antes de sair de casa, você ora. Quando voltou de casa, você ora. Se você chegou no teu trabalho, dá uma fugidinha mesmo no banheiro, não tem problema, em qualquer lugar, fala com Ele. Enquanto você fala com Ele, o Espírito Santo vai te enchendo. Eu estava ali agora e o pessoal do louvor cantou aquela última canção. Eu não me aguentei. Deixa eu chorar lá. Eu até gostaria, a Débora está dando uma lá para mim, né, Débora? Fica aí, Débora, fica aí. A minha intenção era fazer com que a Débora viesse aqui de novo, o pessoal e cantasse a canção. É muito linda aquela canção.